Essa é uma segunda aula de natureza da informação sobre aula sobre mundo digital. Então, uma discussão sobre, eu falei mundo digital, estamos falando sobre bits, basicamente, né? Bits e bytes, tá? Então, muita gente está tendo aula, vai ter aula na quinta-feira, nesse segundo horário, né? Tá bom. Bom, a pergunta é, por que o computador trabalha com bit, né? Tá? Então, o que é um bit, na verdade? Claro que todo mundo já conhece o que é um bit, né? Mas vamos dar uma revisada, né, no que vem a ser bit. O bit é definido como unidade elementar da informação, né? É uma base binária, tá? O que vem a ser isso, né? Unidade binária. Nós temos vários, é um número, né? Um bit é um número. Nós temos vários sistemas numéricos, tá? O mais conhecido para nós é o sistema decimal. O que é o sistema decimal? Os números variam de 0 a 9, né? E cada casa, né, pode variar até de 0 a 9. Tem 10 valores possíveis, o 0 até 9, né? Tá? Então, é o sistema decimal. No sistema binário, que é ao qual o bit pertence, né? Ele tem só dois valores, né? Mas por que dois valores é o mínimo? O um só não seria o mínimo, né? Não, porque um valor que não muda, fica fixo, tá? Ele não consegue armazenar informação. Tá? É uma informação no sentido que você tem uma dinâmica de alteração. Né? Então, para você poder armazenar informação, você tem que ter alguma variação. E a mínima variação possível é ter dois estados, né? Um ou outro. Tá? E esse mínimo constitui um sistema binário, tá? No caso representado pelo número 0 e 1. Tá? É por isso que o bit, né, um número bit, né, que é uma casa de um sistema binário, é considerado unidade elementar da informação. Não existe um número menor que um bit do ponto de vista de valor. Tá bom? Então, muitas coisas nessa área da informação, a gente acaba reduzindo tudo, né, para um sistema binário, tá? Porque você tem como comparar, é o mínimo, como é uma unidade mínima, elementar, tá? Você tem como comparar várias grandezas, né, vários sistemas de codificação, por exemplo, para uma base universal binária que você consegue comparar, por exemplo, né, com outros sistemas, tá? Bom, como o bit é muito pouco, nós costumamos trabalhar com byte, tá? O byte é a composição de 8 bits. Então, nesse caso aqui, nós temos 8 bits aqui, né? Formando o byte. Tá? Então, em termos de binários, tá aqui, ó, né? Tá? 01, 01, 10, 10. Tá? Então, um bit, desculpe, um byte formado por 8 bits pode representar no máximo 256 valores diferentes, tá? Que equivale a 2 elevado à oitava. Né? São 8 bits, uma base 2, base binária, nós temos 2 elevado a 8, que é igual a 256. Tá? No sistema decimal, né, com duas casas, dois números decimais, a gente consegue representar até quantos valores diferentes? Né? A base seria 10, né, com dois valores em cima, 2, seria 10 elevado a 2, né, 10 ao quadrado, que dá 100. Não é isso? Portanto, dois dígitos decimais no sistema decimal, né, nós conseguimos representar até 100 valores diferentes, de 00 até 99, até 99. Bom, então esse é o sistema decimal e esse é o sistema, o byte é o sistema binário. Tá? Nós representamos os bits dessa forma, ou então dessa forma aqui, em formato hexadecimal. Tá? Hexadecimal é um número com base 16. Tá? Por que base 16? Porque fica fácil você dividir aqui, né? Com 4 bits, né? Dividir em dois grupos de 4. 4 bits consegue representar 2 elevado à quarta, você representar
16 valores diferentes. Então, nós usamos uma nomenclatura hexadecimal para poder representar, né, meio bit, né, meio byte, desculpe, meio byte. Bom, bit é um número, né? Bom, isso aqui é o termo byte, né? Criado em 56, o sujeito chama-se, não vou conseguir ler isso, né? Werner alguma coisa, tá? Bom, era um grupo de 6 bits, mas logo se transformou em um conjunto de 8 bits, tá bom? A palavra é mutação de byte, né? Para não confundir com bit. Bom, o bit é um número, né? Tá? Então, 4 bits. Aqui, no caso, a sequência dele está aqui, representando 16 valores diferentes. Tá? Então, notação é posicional, é um sistema de numeração posicional, né? Quer dizer, a posição significa alguma coisa, né? Bom, vamos lá. Em que ordem isso aqui anda, né? A primeira casa, 0. Quando você avança uma casa, né, ele vai para 1. Tá? Número seguinte, binário, tá? Não vai para o 2, porque não tem 2. O número máximo é 1. Ele volta para o 0. Tá? Só que vai 1 na casa seguinte. Certo? Vamos ver o decimal como é que funciona. Ó, no decimal é o seguinte: você vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dando de 1 em 1, né? 8, 9. Depois do 9 vem o quê? Ele volta para o 0 e vai na casa do lado. Não é isso? Então vai novamente, né? 10, 11, 12 e assim por diante. Chega no 19, né? Volta para o 0, essa casa aqui, né? A casa da unidade volta para o 0, e na casa de dezenas você soma mais 1, criando 20. Tá? Esse sistema de numeração é o mesmo que funciona para o binário. Tá? Então vai de 0 até 1, o próximo número não tem, não é o 2, ele volta para o 0, né? E vai 1 para a casa seguinte. Novamente, o próximo número é 1, 1. Tá? Esse 1, depois o próximo, ele volta para o 0, né? E vai 1 do lado. Só que o 1 do lado aqui já tem 1. Então ele volta para o 0 e vai 1 para a terceira casa. Tá? E assim por diante. Ó. 1, 0, vai 1 para cá. Né? 1, 1, 1. E aí o próximo número vai para o 0. Este já tem 1, né? Então vai para 0 de novo. Vai para 0 e vai 1 na casa seguinte. Tá bom? E assim por diante. Tá? Então, aqui, com 3 bits, tá? De 000 até 111, né? Você consegue representar de 0 a 7, ou seja, 8 números, né? 8 valores, desculpe, né? Tá? Que é 2 elevado a 3, que é igual a 8. Com um bit a mais, você repete essa sequência toda que está aqui, só que todos eles com um 1 aqui nessa casa, na quarta casa. Então, você tem para o 0 e tem para o 1, repetindo esses valores 000 até 111. Tá? Então, nós temos aqui o dobro, né? Tá? Cada casa que você põe aqui do lado do bit, você dobra a quantidade de valores. Então, passou de 8 para 16, né? E aí você tem um número, a sequência de número de 000 até 1111, tá? Representando de 0 a 15 decimal. Tá bom? Então, no sistema decimal, acaba 15, né? De 0 a 15, acaba representando, usando duas casas para representar esses valores aqui binários. Tá? Para uma questão de eficiência, né? Tá? Ele vai até 15, em vez de usar até todo, né? No sistema decimal, ele, com duas casas, poderia ir até 99, né? Para otimizar o uso das casas, tá? Você pode usar o sistema hexadecimal para codificar uma única coluna, né? Uma única casa, tá? E aí, nessa notação, o sistema hexadecimal, né, iria até o 9 é igual ao decimal.
Só que, né, para não ocupar a outra casa, tá, criamos essas letras, usamos essas letras A, B, C, D e F, tá? Opa, desculpa, para representar, né, o número, o valor 10, desculpe, não é o número, é o valor 10, o valor 11, o valor 12, 13, 14 e 15, assim por diante, tá bom? Então, essa nomenclatura da notação do sistema hexadecimal vai de 0 a F, representando, né, valores de 0 a 15, tá? 16 valores diferentes. Tá? Então, aqui no binário a base é 2, no sistema decimal a base é 10, e no hexadecimal a base é 16. Tá bom? Então, o bit é um número. Se ele é um número, a gente consegue fazer umas coisas com ele, né? Por exemplo, fazer uma conta de soma. Como é que a gente soma um número binário? Tá? Um pouquinho complicado, talvez, né? É 1 mais 0 dá 1, certo? 0 mais 1 dá 1. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Não? Vocês viram isso no primeiro ano do ensino fundamental, não é isso? E 1 mais 1? Quanto que dá esse 1 mais 1 aqui? Tá? Não dá 2, tá? Dá 1, 0, na verdade, né? Dá duas casas, 1 e 0, não é isso? Olha aqui, ó. 1 mais 1. Aqui você tem esse 1 aqui, soma mais 1, né? Vai para 1, 0, tá? Desculpe. 1, 0. Então, 1, 0 é um 0 aqui embaixo e vai 1 aqui em cima. Não está desenhado, né? Mas tem um 1 aqui nessa casa do lado. E aí você tem 1 mais 0, que dá 1. Certo? Todo mundo entendeu? Não precisa repetir, né? Você sabe fazer conta e somar, não sabe? Tranquilo, né? Bom, o resultado dessa soma, né, de 0101 mais 0110, né, deu 1011, tá? Isso aqui, a gente vai na tabela de trás, aqui, 0101, 0101 equivale a 5 decimal, né? E 0110 é o 6, aqui, ó. 0110 é o 6, tá bom? E esse cara aqui, 1011, opa, 1, 1011 é o 11, é o B em hexa, e é o 11 em decimal. Ou seja, né? Interessante, né? 5 mais 6 dá 11. Tá? O que significa isso? Significa o seguinte, né? Que você está somando números, né? Mas na verdade o que você está fazendo é somando valores, né? Se isso aqui representa 5, né? E isso representa 6, você faz uma operação de soma, tem que dar um resultado, né, que equivale à soma desses dois valores, independentemente da base. Tá? Se você tem uma representação de 5 laranjas, né, e 6 laranjas, vai dar 11 laranjas. Né? Se você mudar para maçãs, tem que dar o mesmo resultado. Certo? Então, não importa a base, ambos são números. Se você fizer isso representando uma base hexadecimal, por exemplo, deverá dar o mesmo valor independentemente, né, da sua representação. Tá claro? Então, não importa em termos de valor, em termos de número, não importa a representação. Eles vão se comportar como números. Tá bom? Então, essa é uma parte importante. A gente vai ver mais à frente quando trabalhar, né, com a lógica booleana. Tá? Uma aula específica sobre lógica booleana. Falando em booleana, né, ela tem uma álgebra por trás disso, é chamada álgebra booleana, em homenagem a um matemático e filósofo chamado George Boole. Né? Veja, ele faleceu em 1864, quer dizer, ele realmente 2 séculos atrás, né? Ou mais que 2 séculos atrás, tá? Então, claro que não tinha computador naquela época, né? Mas ele já trabalhava com sistemas binários, tá? Então, o
a característica interessante no sistema binário é que não é só o número, ele também é um processo, né, consegue ser trabalhado com lógicas com operadores diferentes operadores matemáticos ou aritméticos, tá? Então, por exemplo, em vez de operação de mais, eu consigo trabalhar com operação e, né, um operador e ou AND em inglês, tá? Esse é um operador que faz o seguinte, né? 0 e 0 igual a 0, 0 e 1, né? É 0, ou seja, o 0 sempre prevalece, né? Equivale quase a uma multiplicação, né? Então, você multiplica por 0, ele força o 0, né? A única forma de você ter um 1 aqui, tá? É se ambos forem 1. Na verdade, a gente está trabalhando com número, mas na verdade, sob o ponto de vista do Boole, né? O 0 e 1 eram um sistema binário não no sentido numérico, tá? Era no sentido de verdadeiro ou falso. Então, o 0 era falso e o 1 era o verdadeiro, né? Então, nessa operação, né, para alguma coisa ser verdadeiro, né, ambos as variáveis teriam que ser verdadeiro. Esse é o sentido do operador e, né? Esse cara é verdadeiro só e somente se esse e esse forem verdadeiros, tá? O operador ou é um pouquinho diferente, né? Basta que um deles seja verdadeiro para que eu possa considerar a coisa como sendo verdadeira, tá? Então, para que esse cara seja verdadeiro, né? Ou esse cara, basta que ou esse seja verdadeiro para que eu possa considerá-lo verdadeiro. Gera um resultado verdadeiro. Tá bom? Então, esse é o sentido desses operadores e ou, que é diferente de um operador aritmético, né? Tá bom? Então, essa é uma característica que o sistema binário permite. Além dos operadores aritméticos, você pode ter outros operadores da álgebra booleana. Mas, na verdade, a gente vai ver mais à frente que você pode ter também outros operadores, né? Ah, o sistema biológico, por exemplo, trabalha com alguns operadores diferentes da booleana. A gente pode ver mais à frente esses detalhes todos, tá? Mas não se esqueçam, tá? Você pode, na verdade, operações com números, né, ou com valores, tá, podem assumir várias características, tá? A gente conhece só algumas dessas operações, principalmente pela matemática, mas a filosofia, né, e a química ou biologia podem gerar outros operadores também. Só para informação. Viu? Bom, bit pode ser número, né, mas o bit também pode ser código. Como é que eu transformo um bit em código? É fazendo com que ele represente, né, através de uma tabela, alguma coisa. Tá? A gente põe esses códigos, esses bits, para fazer com que eles signifiquem alguma coisa. Tá? Então, essa é uma tabela conhecida como tabela ASCII, né? Mas na verdade o pessoal conhece como ASCII mesmo, né? Significa o seguinte, o ASCII significa American Standard Code, né? For Information Interchange. Tá? Significa o seguinte, é uma padronização que foi desenvolvida, né, para, na verdade, é para 7 bits, tá? Que representam caracteres, não tem caractere acentuado porque é uma tabela para o alfabeto americano, tá? Então, por exemplo, caractere A, letra A, tá? Ele é representado nessa tabela por 41 em hexadecimal. 41 em hexadecimal, 4, isso aqui, ó, 4 é o 0100, tá bom? É o 4 hexadecimal. E o 1 em hexadecimal é o 0001. Então, você tem uma palavra, tá? Só que são 7 bits, né? Então, o primeiro bit aqui não considera. Então, é 100, né? 0001. Então, quando vem uma sequência com esses 7 bits, ele é interpretado de acordo com a tabela e é convertido para a letra A maiúscula, tá? Então, esse é a forma de você codificar textos,
né, para usando bit. Tá bom? Alguma dúvida, Professor, gente? Pode falar, Luciana. por que a gente usa 7 bits e não 8? Ah, uma boa pergunta, né? Vocês viram que um 8 bits, eu consigo codificar até 256 valores diferentes, né? Tudo bem? Mas o alfabeto tem Uhum. 26 letras, né? Tá? Aqui, ó. 26 letras, alguns símbolos. Está aqui a tabela, né? Tem a letra maiúscula e as minúsculas. Alguns símbolos que estão aqui. E alguns caracteres especiais aqui de controle, tá? A gente vai explicar depois. Ou seja, vai até 7F, tá vendo? 7F é em hexadecimal. Voltando aqui, desculpe. F, né? Tá? 7 é metade, né? Tá vendo? 3 bits aqui e o F tudo aqui. Tá? Então vai até 000 até 111, 311 e 1111, 41, né? Então tá usando 7 bits. Ou seja, é metade de 256 das 128 valores diferentes. Tá? Então, a questão básica é a seguinte: é uma época que economizava bit, tá? Cada bit custava caro, tá? Então, era uma época que você tentava maximizar isso. Então, como não precisava dos 8, porque era muitos valores, né, para o objetivo, então padronizaram somente os 7 bits, tá? Mas aí fizeram o seguinte: usaram um bit a mais, o oitavo bit, como bit de paridade. Eu estou sem a transparência aqui, mas a gente pode brincar. A gente vai ver mais à frente, mas a gente pode já adiantar um pouco essa conversa, tá? O que é um bit de paridade? É um bit a mais que faz o seguinte, né? Vou pegar isso aqui. Essa representação que está aqui, tá? Tá, aqui tem 8 bits, né? Vocês estão enxergando, né? O 01, 01, 10 e 10, tá bom? Tá? Então vamos supor que esse primeiro bit aqui, né, seja o bit de paridade, tá bom? O que significa o bit? Tanto faz ser o primeiro ou ser o último, tá? Mas é um bit só que está aqui. Agora vamos fazer o seguinte: vamos adotar a paridade como par. Paridade significa sim, par ou ímpar, né? Tá bom? Vamos supor que seja a paridade par, tá? Escolher a paridade par. Na paridade par, o que eu faço? Eu conto o número de uns. Quantos uns nós temos aí nesse byte que está aqui? Nesse byte não, nesses 7 bits. 4. Muito bem, né? 4 é par, certo? Como 4 é par, então eu deixo esse bit aqui como sendo zero, o bit de paridade como zero. Vamos supor então um outro número, um outro caractere aqui, tá? Que tenha, por exemplo, 0111, né? E 0110, tá certo? Esses dois aqui, o 6 e o 7, juntos, né? Aqui nós temos o quê? Nós temos 5 bits, 5 bits 1, certo? E 5 número ímpar, tá bom? E aí o que eu faço? Eu pego o bit mais significativo, são 7 bits, né? Eu pego o oitavo bit, né? E em vez de colocar 0, eu coloco 1. Por que eu coloco 1? Né? Para forçar para que meu byte tenha sempre o número par de uns. Todo mundo entendeu? Tá? Então, os números aqui, esses 7 bits, vão variar, né? Mas eu sempre calculo isso aqui depois, conto o número de uns que estão aqui, e depois eu coloco ou 0 ou coloco 1 aqui, certo? De forma a sempre ter uma paridade par. Todo mundo entendeu? Né? Professor, e qual é a vantagem de sempre ter um número par? Qual a vantagem de você ter sempre o número par? Então, tá vendo aqui, né? Você tem várias combinações aqui, né? Tá? Então, para cada uma dessas situações, eu vou ter um 1 ou vou ter o 0, né? No bit de paridade. Mas como eu sei, aí você tem que entrar em acordo, né? Toda vez que eu transmito alguma coisa, eu transmiti sempre em par, né? O lado que está recebendo também sabe, né? Tem que chegar ao número par. Então, o que acontece?
quando você recebe um número de uns ímpares, né? Significa o quê? Né? Significa que houve erro, tá? Então, você está transmitindo isso aqui, né? De repente entrou um ruído no meio aqui e o 1 virou 0, ou então o 0 virou 1 aqui, né? Tá? Então, aquele byte veio com erro porque eu contei o número, né? Ou isso aqui, basta que um deles vire, né? Não importa se vire para 1 ou se vire 0, ele vai alterar o número de uns. Vocês concordam? Se isso aqui virar para 0, por exemplo, se esse bit virar para 0, vai ter um número ímpar de uns. Aqui bit de paridade é 0, né? Porque é tudo da par, né? Tem 2 bits aqui, 1 e 2 bits 1 aqui, né? Então, é número par. Então, aqui o bit de paridade é 0, tá? Então, vamos escolher um. Esse cara aqui, ó, se ele virar 1, de 0 para 1, vai dar um número ímpar de uns também. Tá? Vai detectar erro. Tá? E se o próprio bit de paridade mudar? Se o próprio bit de paridade mudar, ele vai indicar erro também, porque vai dar um número ímpar de uns. Bom? Então, o bit de paridade é conhecido como bit de detecção, é um código detector de erro, né? Um código que permite detectar erro. Bom, bacana, né? Tá? Mas se der um número, uma virada dupla de erros, sim, né? Aí não pega, tá? Se vier um erro aqui, esse cara aqui virar 0 e esse cara aqui do lado virar 1, teve uma virada dupla, né? Então não consigo pegar esse erro. Mas de maneira geral, né, se houver um único bit errado, ele consegue pegar esses casos. Aliás, número ímpar de erro, né? Tá? Se houver uma virada tripla, por exemplo, ele consegue pegar. Então, é uma questão probabilística, né? Qual a probabilidade de virar um bit, qual a probabilidade de virar 2 bits, né? Ou qual a probabilidade de virar um número par de bits e qual a probabilidade de virar um número ímpar de bits, né? Em todo caso, é um sistema que consegue pegar pelo menos um bit errado. Bacana, né? A gente vai ver mais à frente que existem não só códigos detectores de erros, como também você consegue construir códigos de correção de erro, corretor de erros. Bom? Ou seja, não só detecta erro, como também consegue corrigir o erro. Mas a gente vai ver mais à frente. É só para vocês ficarem curiosos. Então, bacana, né? Então, você pode ter um sistema par ou um sistema ímpar. Sistema ímpar, você foi entrar em acordo para lá. Então, vou mandar sempre o número ímpar de uns. Então, esse é o truque. Para manter, né, já que 7 bits é o suficiente para todo o meu sistema, né, de codificação, eu vou usar um bit a mais para completar o byte para fazer meu bit de paridade. Tá? Então, para que foi usado esse sistema aqui? Quem criou essa tabela? Né? Aliás, tem outros códigos aqui. Né? Aqui começa os caracteres, esse caractere espaço, né? Começa em 20 hexadecimal. 20 hexadecimal, tá? Significa que tem 16 vezes 2, né? Hexadecimal, né? 2 aqui significa o quê? Né? Significa que tem de 00 até 1F, né? Tá vendo? 00 até 1F. Ou seja, você tem quase, aqui é 16 mais 16 dá 32 códigos reservados antes dos códigos que representam o caractere, né? São chamados códigos, caractere de controle, tá? Que marcam, por exemplo, aqui, ó, a line feed e line feed e carry return, tá? São um indicador de fim de linha. Tá? Então, isso aqui é um sistema onde vai imprimindo caractere por caractere, vai vindo códigos, vai imprimindo caractere. Aí chega o final da linha, tá? Você olha, retorna o carro, você retorna o carro, carry return, né? Tá? Ele retorna o carro para a posição inicial. Tá? E depois, line feed acrescenta mais uma linha. Tá? Isso significa que é uma fim de linha, tá? Vai começar uma nova linha. Da mesma forma, você tem o form feed, que você troca a página, né? Muda a página. Tá? Então, vários códigos estão aqui.
Tá? Backspace move o carro para trás, né? Tem vários caracteres de controle, tá bom? Então, para que servia essa tabela de ASCII? Quem criou essa tabela é usada até hoje, tá? Essa tabela é utilizada, por exemplo, nos arquivos mais básicos, né, de texto, tá? Atualmente é usado, ainda é hoje usado no Notepad, que acho que em inglês é Notepad. Em português é o bloco de notas, tá? Do Windows. Naquele programa bloco de notas, não sei se você conhecem, né? E a maioria dos programas são escritos nesse código aqui, que está aqui. Bom, a pergunta é, de onde veio esse código? Né? Esses códigos não vieram da computação, apesar do computador usar esses mesmos códigos, tá? A tabela ASCII, quem é da computação sabe que o sistema computacional usa até hoje, né? Mantém essa padronização até hoje. Mas de onde veio essa tabela? Né? Novamente, a computação aproveitou uma tabela existente para usar, né, no seu sistema, nos seus arquivos de texto, tá? Essa tabela originalmente foi desenvolvida por uma coisa chamada, não é do tempo de vocês, né? Telégrafo. Telégrafo não, desculpa. Telegrama. Telégrafo foi outro, é código Morse. Telegrama. Alguém já ouviu falar em telegrama? Acho que ninguém mais sabe o que é um telegrama, né? Então você já ouviu falar, né? Então foi seu pai que contou, né? O que é um telegrama, né? Tá? Então usava esses códigos, transmitia bit por linha, né? Linha de longa distância, tá? E não é só, antigamente era só telegrama, mas aí começaram a usar bits, tá? É por isso que tinham muito erro, tá? As distâncias eram longas, então Sim, professor. opa, tudo bem, pode falar. O Edson mandou ali no chat, ele não entendeu uma parte da aula. Você poderia dar uma olhada, por favor? Desculpe, vamos lá. Como hexadecimal pode ser representado por 7 bits? Não, hexadecimal representa 2 hexadecimal, cada hexadecimal representa 4 bits, tá bom? Então aqui, ó, 2 aqui estão representando a primeira casa vai até 7 só, porque só tem 3 bits, tá? Então vai, aqui é 0, né? Aqui é o primeiro, né? Começa com 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até essa aqui, 7. Tá vendo? Aqui, mostra aqui, né? Aqui, é mais fácil ver aqui, ó. Tá? Então só vai até aqui, ó. O primeiro bit é 0, né? Eu não utilizo o primeiro bit, nem 0, nem 1. Tá? Então vai variar de 0, 0, 0, 3 bits aqui, até 1, 1, 1. Ou seja, vai de 0, 0 até 7, 0, 7. Tá bom? Então é o primeiro caractere hexadecimal. Não precisava ser hexadecimal, podia ser decimal, mas você não pode misturar notações diferentes numa mesmo caractere, né? Tá? Então eu não tenho como misturar aqui, ó. Esse primeiro número é decimal e o segundo número é hexadecimal. Então os dois é difícil, né? Então os dois são hexadecimais, tá bom? Só que eu não uso todo, né? Não vai até o F. Né? Então vai até 7 só. Tá vendo? Cada coluna aqui é um número aqui, né? Da casa mais significativa. E na casa menos significativa, né, varia aqui de 0 até F, ou seja, 16 valores diferentes. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Tá ok. Qualquer dúvida, a gente pode voltar, viu, gente? Pode interromper sempre. Desculpe, não tinha... Eu tenho que manter o olho no chat. Tá bom? Bom, então, esse é um sistema que foi desenvolvido, né, foi padronizado pelos americanos para o telegrama. Tá? Então, o telegrama era mandado, por exemplo, do outro lado do planeta, né, no caso da Europa, para os Estados Unidos, por exemplo, através de linhas de comunicação elétricas, tá? Numa época que ainda não tinha internet, né, e não tinha sistema telefônico avançado. Tá? Então, a maneira de você mandar texto então, era através de centrais de correio né, centrais de correio que tinham sistemas, um teclado, na verdade, né, uma máquina de escrever eletrônica, elétrica, na verdade, né, que você teclava e ele mandava
né, 8 bits. Cada tecla mandava 8 bits. Os 7 bits da tabela mais um bit de paridade, tá? Por uma linha de comunicação telefônica, tá bom? E aí mandava um texto. Com isso você conseguia transmitir textos, né, atravessando oceanos, por exemplo, de um país para o outro, sem precisar mandar fisicamente a carta, né? Tá? Então, isso era chamado de telégrafo. Será que existe ainda? É uma boa pergunta, não sei. Bom, aí com o tempo, né, o computador ele tem muito mais confiabilidade do que uma linha telefônica, né, para transmitir bit, tá? Então, bit paridade acabou sendo extinto, na verdade, né? Passou a ser mais importante você usar o espaço na memória, né, do computador e aproveitar o byte inteiro, né, em vez dos 7 bits. Então foi criada essa tabela mais avançada, né, tá, onde se buscou aproveitar, né, a outra metade dessa tabela. Tá? Essa tabela é uma tabela do DOS, da Microsoft, tá? A tabela que contém o código internacional 850, que foi muito utilizado no caso do Brasil. Aliás, foi criado várias tabelas, né, que aproveitam. Então, vocês podem ver que até o 127, que é metade, né, tá, ele é padrão, né? Por exemplo, aqui, tá aqui, ó, 41, é a letra maiúscula A, certo? 41. Tá? Agora, quanto que vale 41 em decimal? Tá? Você tem que fazer a conta, né? Cada um aqui no hexadecimal equivale, nessa casa aqui, equivale a quanto? Equivale a 16, tá certo? Tudo bem? Né? Quando é que vem um? Toda vez que vem um aqui, significa que tem um 16. Né? Tá vendo aqui, ó? Nessa casa aqui é zero, né? 15, de 0 vai a 15, depois volta para o zero, né? E vai um do lado. Então, esse 1, 0 significa o quê? Significa que tem 16 valores. Certo? Se tem 4 nessa casa aqui, né, mas significativa, significa o quê? Né? Significa que é 4 vezes 16. Certo? Todo mundo entendeu? 4 vezes 16 dá quanto? Vamos lá, gente. De cabeça deu? 64. 64. Oh, beleza, né? Então, aqui é 4, 1. Então, 64 mais 1 dá? Vamos lá, gente. Tá? Não é difícil, né? Dá 65, certo? Então, em decimal, essa tabela está aqui de propósito, viu? Em decimal, 65 decimal, certo? Equivale a 41 em hexadecimal, tá certo? E aqui está aqui, ó, letra A, 65, né? É o código equivalente para o caractere, tá? Da mesma forma, 7F equivale a 127, tá bom? A gente sabe de cor isso aqui, tá? Então, 128, o primeiro caractere é um C cedilha maiúsculo aqui, né? Essa tabela foi muito utilizada no Brasil porque justamente tem os caracteres acentuados em português, tá? E também em espanhol, né? Mas fala, poxa, mas usaram a metade acima, né, da tabela ASCII até 255, de 0 a 255 dá 256 valores diferentes, né? Usaram toda a tabela ASCII, mas será que consegue, um byte só representa todos os caracteres acentuados existentes no mundo? A resposta é não, né? Tá? Então, não se esqueça, tem vários alfabetos no mundo inteiro, né? Tá? Ah, não é só os alfabetos latinos como esse, tá? Tem um alfabeto cirílico, que é usado na Rússia, tem um alfabeto árabe, hebraico, né? Isso sem falar, né, dos orientais mesmo, né? Chinês, coreano, japonês, nossa senhora, aí você tem uma infinidade de caracteres. Aí como é que faz, gente, né? Não tem como você adotar um padrão único, né? No fundo, você tem vários padrões, né, de tabela. Esse aqui só 850, né? Tá? E foi feita algumas tentativas, né? Por exemplo, tem uma coisa chamada Unicode, né?
que é formada por 2 bytes, tá? Alguém já ouviu falar de Unicode? É uma coisa relativamente antiga, uma padronização da época da linguagem C, né? Que tentou usar 2 bytes para representar. 2 bytes são 16 bits, tá? 16 bits de 2 elevado a 16. É só fazer a conta na calculadora, né? De cabeça, 2 elevado a 16 dá 64 mil caracteres, aproximadamente. Na verdade, 65 mil e uns quebrados, tá? A gente chama de 64K, 64 mil caracteres. Ah, você não entendeu a última tabela? É uma tabela, né? É uma tabela, é padrão, tá? Tem vários nomes. Tem a tabela 850 internacional, tá? Qual a característica dessa tabela, né? Até metade, ele tem uma compatibilidade com a tabela ASCII. Lembra que eu fiz a conta 65 em decimal? A única diferença entre esse e esse aqui é que, por exemplo, esses caracteres de controle foram substituídos por esses símbolos aqui, porque não utiliza, né? Isso aqui já não é um telégrafo, né? Tá? Então não preciso desses comandos de controle. Então pego e substituo esse código por símbolos mais utilizados. Tá? Então esses símbolos aqui são utilizados aqui. Mas a partir, né, do 32, 32 é 2,0, tá? 2,0 é espaço. A partir do espaço, você pode ver, são os mesmos símbolos. Aqui, o primeiro símbolo aqui é exclamação, né? Tá vendo? Espaço, exclamação. Tudo bem? Então, ele é compatível, até 7F aqui, ele é compatível com a tabela, né, ASCII. Essa tabela aqui desculpa, essa tabela aqui é compatível com a tabela ASCII, tá? Até metade, até os 7 bits. Os outros, a outra metade, usando o bit mais significativo, o oitavo bit, né, ele deixou de ser usado com bit de paridade, passou a usar todos os 8 bits. Então ele dobra de tamanho, né? Lembra? Tá? Cada vez que você acrescenta um bit a mais, você está dobrando o tamanho do universo de código, tá? Então 7 bits, não, desculpe, 3 bits, vai até 7, 0 a 7, você acrescenta um bit a mais, tá? Ele dobra, né? Vai para 16 sobre isso. Então, a mesma coisa, tá? Você usa o sétimo bit que está aqui, passou para 8, eu dobro a quantidade de códigos, né? A quantidade de valores. Como eu dobrei a quantidade de valores, eu uso esses novos códigos para representar caracteres acentuados, que não tinha na tabela original, na tabela ASCII original. Tá? Por que não tinha? Porque era uma tabela americana, né? Não precisava de acento. Então, foi criado várias tabelas, né? Aproveitando essa parte superior, tá? Para cada país, digamos assim. No Brasil, a tabela mais utilizada foi a 850, que tem esses caracteres aqui acentuados, tanto para o português como também acho que para o espanhol. Né? Espanhol, alemão, acho que tem alguns países que ele consegue cobrir. Tá? Tudo bem? Não sei se vocês entenderam. Então, você tem espaço de códigos a mais, tá? Tem um bit a mais, significa que tem um dobro de códigos. Então, usei esses dobro de códigos diferentes para representar os caracteres acentuados. Bom? Ou seja, criou-se novo padrão. Né? Mas a metade inferior, quer dizer, a metade dos primeiros, né, de 00 até 100, até o 7F ou até 127, eu mantive a compatibilidade, quer dizer, mantive o mesmo código para a tabela antiga, né, a tabela ASCII antiga. Tá? Então, é por isso que o código da letra maiúscula A, por exemplo, continua batendo com a tabela ASCII de 7 bits. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Então, isso todas as tabelas internacionais. Tá? Você pega a tabela 851, por exemplo, uma outra tabela, tá? Ele vai manter essa mesma padronização aqui, desses caracteres aqui, até o 127, serão idênticas. Letra maiúscula A vai ser o 065, né, que é o 41 em hexadecimal. Tá? Só vai ser diferente a partir, aqui, ó, a partir do 128, até o 255. Tá? Então, vai representar símbolos diferentes, de acordo com a tabela. Tá bom?
Então, para atender diversos países que usam símbolos diferentes, né, caracteres diferentes. Tá? Mas a metade inferior vai ser sempre padronizada para o caractere, justamente para manter a compatibilidade. Independente da tabela que você utiliza, se você usar sempre os caracteres não acentuados do inglês, tá, você não vai ter problema de compatibilidade. Tá? É por isso que em muitas linguagens de programação é recomendável usar sempre os caracteres em inglês, não usar os caracteres acentuados, porque dependendo da tabela que é utilizada, pode ser interpretado de uma forma diferente. Tá bom? Então, uma tabela de programação, de uma linguagem de programação, normalmente não contém acentos. Não se deve usar acentos, sabe? Tudo bem? Unicode, isso aqui é um byte ainda, né? Tá? De 000 até 255 é um byte ainda, tá? Cabe em 8 bits. Tá? Unicode foi uma iniciativa de se fazer, né, criar mais códigos para que você pudesse colocar qualquer caractere de qualquer lugar do mundo usando um único code. É por isso que chama Unicode. Né? Um único código para representar qualquer caractere, né, de um texto em qualquer língua. Tá? Uma tentativa. Tá? A gente não pode esquecer que, então, Unicode com 2 bytes dá 2 elevado a 16, que é igual a 64.000, ou 64K. O K em maiúsculo, em computação é 1024, tá? Então, 64K bits. Desculpe, valores diferentes. Mas 64 mil valores diferentes, acho que cabe o alfabeto de todo mundo, né? Você concorda? Né? Em princípio, sim, foi o que pensaram, mas na verdade, não. Só os caracteres chineses dão 5.000 caracteres diferentes. Né? Então, é complicado, na verdade, né? Então, não é só por país. Né? Você tem que considerar também que você ter um sistema de código único para representar qualquer caractere, por exemplo, já existente, né? Então, o antigo hebraico, o antigo chinês, aí começa a ficar uma coisa maluca, né? Então, passaram uma ideia de ter um Unicode de 3 bytes, tá? Com 2 elevado a 18, né? 18 não, 2 elevado a 24 caracteres, né? 24 bits. Mas aí realmente vai ficando maluco o negócio, né? Então, o Unicode hoje é de 2 bytes, mas ele não cobre todos os caracteres existentes, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Espero que não. Bom, bit como sinal, né? Então, nós vimos até agora, o bit é um número, né? E podemos ter outros usos do bit. Vamos lá. Por que, por exemplo, no 162 possui 2 caracteres diferentes? Tá. Tá certo. Aqui é uma tabela onde você pode ter aqui, né, várias implementações diferentes dependendo da tabela. Isso é o que eu falei, ó, aqui é o 250, tá? Mas, olha aqui, a primeira coluna, o código normal em Times Roman, né? Isso aqui é a fonte de letras. Não sei se vocês conhecem, mas existe um fonte chamado símbolo. Se você abrir o Word, vocês vão abrir lá, tem a maior parte das... o Times é exemplo, tá? Times é uma fonte, é um código de fonte de caractere, de texto, né? No meio da lista, vocês vão encontrar uma fonte chamada symbol, né? Que são símbolos. E aí usa essa segunda coluna, tá? Tudo bem? Isso é uma padronização, é para você aumenta o universo de caracteres para a mesma tabela. Tá ok, Cauê? Tá bom. Bom, bit como sinal. Nós vimos que o bit pode ser número, e bit agora pode ser texto, de acordo com a codificação, texto ou qualquer outro símbolo, né, de acordo com a tabela. É só fazer uma tabela. É importante ter uma tabela padronizada, porque cada código pode significar coisas diferentes de acordo com a tabela, né? Tá? Então, a codificação tem que ser tabelada, né, e tabelada e padronizada para todo mundo. Agora, o bit também pode ser um sinal, tá? Então, o que seria um sinal? Você captura um sinal do mundo real, né? Uma variação de tensão, né, na rede elétrica,
ou uma variação da voz, a voz é uma onda sonora, é uma onda, né? Tá? Você tem essas variações e eu posso converter isso em sinais. Tá? A luz também, né? Você sabe que a luz é uma onda também, né? Você pode ter um comprimento de onda, ter uma variação de intensidade e você pode codificar em várias cores diferentes, né? Então, a luz também é uma onda. Então, a maioria dos fenômenos físicos pode ser convertida, né, em sinais, né, para ser capturado e transformado em dado. Bom, como é um sistema digital, eu tenho que converter isso em bit. Mas fala, como é que eu transformo uma onda que oscila, né, em zeros e uns, uma sequência de 0 e 1? Tá? Em princípio é difícil, tá? Você vai olhar, mas isso aqui é uma onda assim, que varia bastante, bonitinho e tal, mas como é que eu consigo transformar isso numa sequência de zeros e uns? Né? Só tem duas opções, ou é 0 ou é 1, né? Tá? Bom, vamos colocar um exemplo simples aqui, uma onda senoidal, certo? Variando uma faixa aqui, tá? Como é que eu consigo converter isso aqui? Tá? Isso aqui é um sinal real, né, analógico, e depois de um processo que a gente chama de amostragem e quantização, tá? Com medidas, né? Tá? Ele pode ser transformado numa sequência desse tipo aqui, ó, que cheio de serrilhados, né, degrauzinhos aqui, tá? A gente chama de sinal quantizado, e é aproximadamente igual, né, essa onda analógica, aproximadamente, mas não é igual, né? Tá? É uma aproximação que é feita, tá? Então, como é que é feita essa aproximação? Né? Aqui, ó. Você tem essas ondas aqui. Por exemplo, você faz uma captura, né? Tá? Uma função que está aqui, você tem essa oscilação aqui do valor, a intensidade no domínio do tempo. Tá? A gente faz uma amostragem. O que é amostragem? Tá? Você pega e divide isso no tempo, né? Um pedacinho no tempo, e depois, né, para cada unidade de tempo, eu faço uma medida de valor, de intensidade. Né? Então, isso aqui é amostrar, que é fatias no tempo, e para cada fatia eu faço uma medida, tá? E isso a gente chama de quantização. Então você tem a amostragem, que é no domínio do tempo, e a quantização, que é no domínio da intensidade. É um num eixo e outro no outro eixo. Tá bom? Como é que eu faço isso, então, na prática, né? Então tá aqui, tá? Aqui eu faço uma quantização, no caso desse cenário que está aqui, eu estou fazendo uma amostragem, né? Eu fazendo 6 amostragens por segundo, né? 6 ciclos por segundo, ou seja, 6 leituras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 leituras por segundo, ou seja, 6 Hz, tá? Para cada amostra aqui, eu converto, né, em 256 níveis diferentes, ou seja, eu estou usando um byte para representar cada uma dessas leituras. Né? E para cada leitura, eu converto isso aqui em 256 níveis diferentes. Tá? Então, cada segundo de 6 mostras, cada amostra é um valor discreto que foi quantizado de forma a apresentar uma tensão elétrica correspondente. A faixa de tensão, né, o limite é 10 volts, né, o limite de entre menos 5 e 5 volts, tá? E aí eu coloco aqui, né, 256 níveis diferentes aqui, tá bom? Então, nesse ponto por aqui, por exemplo, né, tá? Essa amostra aqui gerou um nível equivalente digital, né, 256. Como é fixo, né, nesse intervalo de tempo aqui ele fica fixo, porque eu fiz a amostra, na hora de reproduzir, né, ele fica constante nesse intervalo. Tá? E o efeito disso é esse serrilhado que está aqui, esse degrau, um monte de sequência de degrau. Tá? Então, aqui no intervalo de 1 segundo, como eu fiz 6 leituras, 6 amostras, então vai ter 6 degraus aqui diferentes, né, correspondendo a cada nível médio que eu fiz a leitura. Tudo bem? Então,
esse efeito que daqui, esse efeito serrilhado que acontece aqui. Com isso, eu consigo converter, né? Tá? Veja, cada leitura que eu fiz 6 leituras e cada um deles gerou um valor, né? Um byte de 256, né? De 0 a 255 de valor, tá? O valor aqui é o meio, né? O zero é o 125, é o valor 128, na verdade, né? Tá? Eu usei, na verdade, 7 bits, né? E o sinal, o oitavo bit, eu usei como sinal positivo ou negativo, tá? Mais 5 ou menos 5, tá bom? Então eu tenho de 0 a 5 volts dividido em 128 pedacinhos, degrauzinhos, tá? Então, nesse caso, o 1 segundo que está aqui transformou em quantos bytes, né? Tem 1 byte por amostra. Então, isso aqui virou uma sequência de 6 bytes, certo? Então, foi feita uma conversão onde esse sinal analógico que está aqui foi convertido no sinal digital, né, que gera 6 bytes por segundo. Bom, cada byte, então, vai ter zeros e uns. Então, um total de 6 vezes 8 bits, né, vai dar, quanto mesmo? 48 bits, né, por segundo. Tudo bem? Dúvidas? Meio cansativo ou não? Tá? Então, isso para entender, né, esse processo. Os sinais mais complexos, né, como isso aqui é um sinal de áudio, por exemplo, um sinal de áudio, né? Tá? Como é que eu faço, então, essa conversão? Aqui eu estou usando uma outra escala. Nesse exemplo aqui, a gente usou uma escala linear. Eu peguei esse espaço que está aqui de 0 a 5 volts e dividi em pedaços iguais de 108 níveis diferentes, né? Cada nível um valor constante, né, de tensão. Mas eu posso usar, né, isso me limita a minha faixa de variação. Tá? Se tiver uma faixa de variação muito ampla, né, eu posso usar esse truque que está aqui, que é usar uma escala, né, exponencial, não uma escala linear. Então, cada valor de bit aqui, tá vendo? Ele vale intensidades diferentes. Tá? Nesse caso aqui, cada valor vale o dobro do anterior. Tá? Essa é uma escala chamada escala logarítmica ou escala exponencial. Tá? Então, aqui ó, a linha do zero, né? Tá? Então, isso aqui, o bit mais significativo, eu estou usando só 4 bits, tá? Onde o bit mais significativo, 4 bits, o bit mais significativo é o sinal, né? O zero é negativo e um é positivo, tá? E, né, se eu estou usando 3 bits, então eu vou ter 8 níveis, né, diferentes, tá? Só que cada um desses 8 vai representar intensidades diferentes. Tá bom? Então, aqui, ó, o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, cada um deles representa intensidades diferentes. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, também intensidades diferentes. Tá bom? E aqui, esse sinal está sendo amostrado, né, em intervalos fixos, né, que vai de T0 e T7, por exemplo. Tá? E isso aqui, né, esse aqui é a amostra no T0. A amostra no T0 aqui, tá? Ele tem uma largura que é o tempo que você tem para mostrar. Tá? Esses intervalos são fixos. Tá? Então, a cada intervalo fixo eu faço uma amostragem. Aí faço uma amostragem, está aqui. Tá? Isso aqui caiu aqui no mais 4, portanto, eu vou. Então, mais 4 vai daqui até aqui, né? Uma faixa bem grande, tá? Então, caiu nessa faixa, portanto, eu vou codificar como sendo o 1, que é positivo, né? E 100. Lembra que 100 é o 4, né? Só para lembrar, gente. Tá aqui, ó. 1004, tá bom? Lembrando, né? Então, e aí, né? Aqui, ó. O 010 é o 13 e tem um mais aqui, sinal, né? Sinal positivo, que é novamente aqui, ó. 001, né, é o 2 e o mais um é o 000, né? Tá?
menos 1 é o 000, assim por diante, tá bom? E aí caiu aqui, portanto, é o 100 e aqui o T0 está aqui, ó, 1100. E assim por diante. O 2, desculpa, o segundo sinal é o T1, né? O T1 caiu aqui, certo? Está indo mais 3, portanto, vou codificar como sendo mais 3. 1010. Tá? 100, tá? T1 está aqui, 100. E assim por diante. Eu converti esse sinal complicado que está aqui, né, nessa sequência de bits aqui. Todo mundo entendeu ou não? Né? Aí vem algumas críticas. Mas por que eu estou usando uma escala não linear? Não podia dar um intervalo fixo? Sim, podia dar um intervalo fixo aqui, os valores fixos, onde cada bit representa, né, um valor fixo. Mas no caso do áudio, do valor, né, da audição, a faixa de variação aqui do áudio é muito grande. Tá? Inclusive, a gente mede em decibéis. Não sei se vocês sabem, a escala de decibéis, né, é uma escala logarítmica. Tá? Ou seja, porque o som ele varia de um som bem pequenininho até valores de intensidades muito altas. Tá? Por ser uma faixa de variação muito ampla, tá? Se eu uso um intervalozinho fixo para cada um deles, fica uma coisa meio distorcida. Por que distorcida? Eu vou precisar de muito bit, né, para pegar toda a faixa de que a gente consegue escutar, né? E quando tiver um som muito baixinho, por exemplo, eu não vou conseguir codificar, né? Aí o pedaço fica muito grande, tá? E eu não consigo ouvir as sutilezas, né, quando o som for muito baixo. Por que isso, né? Porque é uma característica do nosso ouvido. Em ambiente muito ruidoso, a gente, né, o próprio ouvido filtra esses sons de intensidade mais baixa, a gente só consegue ouvir o som de intensidade mais alta. Né? Você está numa festa onde está vendo aquela barulheira, uma música rock em um alto volume, você não consegue conversar, você não consegue ouvir o que o seu vizinho está falando, né? Porque, né, a intensidade da voz do seu vizinho continua elevada, mas ele não consegue compensar o som ambiente. Tá? Essa é uma característica do ouvido humano. Ele vai adaptar ao ambiente. Tá? Enquanto que, né, se você estiver num ambiente extremamente silencioso, né, e seu colega, né, ficar falando na mesma intensidade que estava falando no show do rock, por exemplo, né, vai ficar todo mundo surdo, né? Tá? Porque o seu ouvido vai adaptar para ouvir até mesmo uma intensidade mais baixa. Você consegue ouvir, por exemplo, uma mosca voando, né? Tá? Tem uma variação de intensidade muito pequena. Então, esse sistema de codificação foi adaptado, foi criado para, né, adequar-se à nossa capacidade de audição. Tá? Então, essa escala logarítmica, por exemplo, ou exponencial, é utilizado, por exemplo, na codificação das músicas em CD. Né? CD, você sabe, é codificado em bit, né? Utiliza esse tipo de tabela, né, esse tipo de conversão não linear, tá? E utiliza 16 bits de intensidade. Tá? Ou seja, metade, ou seja, 15 bits para positivo e 15 bits para negativo, completando 16 bits de intensidade. 16 bits significa que tem níveis, né, 64 mil níveis diferentes, onde cada um desses níveis tem valores diferentes, né, de intensidade, tá? Uma escala exponencial. Portanto, ele consegue codificar desde sons baixinhos até sons de alta intensidade, né? A música orquestral, por exemplo, de alta intensidade. Bom, então esse, né, é o motivo pelo qual você faz esse tipo de codificação. É muito estranho, né? Por exemplo, qualquer valor aqui, então, esse T0, por exemplo, né? T0, né? Se ele tiver essa altura, por exemplo, continua sendo codificado com o mesmo valor. Então, qualquer valor nessa faixa aqui vai ter um único valor codificado, 1100.
tá? Então, você pode dizer assim, tipo, então, esse tipo de codificação não é fiel, porque se tiver um ruído aqui, né, ou uma variação de sinal aqui nessa faixa toda aqui, eu não vou captar isso, porque vai estar sempre codificado com o mesmo valor. Então, vai ser registrado com o mesmo valor. De fato, é isso mesmo. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó, o T6. Ele pode variar desde esse nível aqui até aqui embaixo. T6 é codificado como -4, né? 0100. Aqui é o T6. 0100, né? Então, qualquer valor aqui nessa faixa aqui vai ser o 0100. Ou seja, um ruído grande aqui, né? Ou seja, tem um erro aqui, né? Vai gerar um erro, né? A gente chama esse erro de quantização. O que seria um erro de amostragem? O erro de amostragem é o seguinte, né? Por exemplo, eu mostrei aqui. Por que não ponto uma linha? Porque normalmente, fisicamente, você não tem como fazer uma linha, né? Ele é um intervalo de tempo. Você abre o medidor para fazer a captura e depois fecha essa medida, né? E depois calcula a intensidade daquilo que você capturou na janela. Então, isso aqui é uma janela de tempo. É por isso que tem largura, tá? Então, bom, o problema é o seguinte, né? Entre essa amostra e essa amostra, se houver uma variação, por exemplo, isso aqui estava descendo, ele subiu, baixou, opa, subiu, abaixou e voltou aqui. Tá? Não conseguiu pegar a variação que aconteceu no meio aqui, né? Tá? Sim, não conseguiu capturar, porque foi entre o intervalo da amostra. Então, tudo que acontece entre as amostras eu não consigo capturar. Portanto, esse é um erro, a gente chama de erro de amostragem. Bom? Então, um sistema desse tipo tem erro na amostragem e erro na quantização. Ora, se tem erro na amostragem e na quantização, por que o sistema digital fala que é melhor do que o analógico? O que vocês acham? Porque você consegue registrar os dados? Eu consigo registrar em bits, né? Consigo converter tudo em zeros e uns. Você concorda que o sistema digital é melhor que o analógico? Consegue processar uma quantidade maior? Bom, no fundo existe um processo onde eu peguei o analógico, transformei em digital, quer dizer, transformei em bits, né? Tá? E depois eu pegar esse bits e transformar de volta no analógico, porque você não consegue ouvir bit, né? As pessoas não ouvem bit, ouvem esse sinal analógico aqui. Então existe um processo onde você converte isso aqui em bits, como você viu aqui, né? E depois eu vou pegar esse bit, né? E converter de volta num sinal. Mas não vai ficar igual, né? Vocês concordam? Porque houve perdas, né? Tanto na amostragem como na quantização. Na hora de reproduzir, provavelmente vai pegar o valor médio aqui, não vai pegar nem esse, o valor do T6 não vai ser nem esse, né? E nem esse, né? Vai ser um valor médio que está aqui. O T6 ele vai escolher o valor médio, né? Em princípio, ele não sabe qual é o valor certo. Mais barato? Vamos ver, será que foi mais barato? Mas acho que não é mais barato, porque afinal você teve um processo de conversão para o digital e você tem que converter de volta para o analógico, né? Será que fica mais barato? Essa é uma pergunta interessante. Opa, estamos a 10 minutos do final da aula. Eu preciso correr. Tem maior precisão? No caso, eu estou mostrando que não tem, né? Porque tem erro tanto na amostragem como na quantização. Por que a música digital é melhor? Será que é melhor mesmo? Alguém curte música analógica? Disco de vinil, essas coisas? Não é do tempo de vocês, né? Talvez não seja nem tempo dos seus pais, né? Mas uma área interessante, viu? A áudio é uma coisa que a gente curte muito, né? Tem gente que gosta, né? Nossa Senhora. Pois é, né? É uma questão Bom, não pode ser saudosismo, vocês são muito novos para ter saudade de vinil, né? Tá? Vinil, você sabe, tem ruído, né? Tem ruído da agulha, tem gente que curte esses ruídos, né?
Bom, gosto não vamos discutir. Mas a questão principal, né, não é no processo. Realmente tem erro, tá? Tem erro de amostragem e erro de quantização, tá? Mas a grande vantagem desse sistema, né, e o pessoal fala que é melhor, não está no processo de digitalização, está no processo inverso, né, no processo de conversão para analógico. Como os bits aqui, os zeros e uns, né, o bit é robusto. Por que o bit é robusto, né? Porque mesmo que entre ruído, né, dificilmente você vai confundir o zero do 1, né? Se você colocar um nível, isso aqui é nível 1, isso aqui é nível 0, qualquer ruído no meio aqui, que não ultrapasse muito esses limites, tá? Ele consegue separar, né? Continua a ler que aquilo é 0 e aquilo é 1. Tá? Continua fácil de você discriminar. Então você consegue fazer, mesmo que tenha um ruído, tanto na comunicação como no processo de gravação e na reprodução, tá? Eu consigo recuperar meu 0 e 1. Eu consigo fazer uma regeneração, tá? Porque eu consigo identificar ainda, né? Mesmo que flutue em cima do 0, eu sei que continua sendo 0 aquilo lá. Mesmo que haja uma oscilação em cima do 1, eu continuo interpretando aquilo como sendo 1. Então, o bit, né, o sistema binário, por ter apenas dois níveis, você consegue deixar bem claro que aquilo lá é tem uma certa tolerância, né, a ruídos. Oi, Maria, Eduarda. Acho que você colocou o seu microfone aberto. Maria Eduarda, tudo bem? Tá bom. Então, Cara, eu tava cochilando, eu tomei um susto com essa voz, velho. Nossa, mano. gente, tá certo que depois da janta, né? Vamos manter acordados, viu? Não sei se a aula tá muito chata, né? Mas no todo caso, vamos lá. Firme que tá acabando já. Então, o bit, na verdade, é bem robusto nesse sentido, porque só existem dois valores. Então, enquanto isso, o ruído, né, no sistema analógico, vai pegar, né, sempre. Tá? Então, no sistema analógico, você não tem como fugir do ruído, a não ser que você trabalhe mais a manutenção desses ruídos, tá? Diferente do bit. Tá? O bit é bem robusto, tem uma imunidade maior a ruído. Então, enquanto que no processo de digitalização, eu faço apenas uma única vez em condições de laboratório, tá? Em condições de estúdio, eu consigo converter num ambiente bem controlado em bit, tá? Na hora de reproduzir, que é a reprodução na casa de vocês, né? Consegui fazer o CD, na hora de reproduzir na casa, na residência, eu estou lendo bit, que é muito resistente às variações, aos ruídos. Ou seja, consigo reproduzir com maior fidelidade. É por isso que se fala que o CD tem melhor qualidade do que o analógico. Enquanto que no analógico, eu não tenho como fugir do ruído, né? Então, você faz o vinil, e aí, com o tempo, né, o vinil vai... É um processo mecânico mesmo, né? Você tem uma agulha de diamante, ponta de diamante, né, correndo em cima desse vinco, né, criado no vinil, e esse vinco vai, com o tempo, né, vai se desgastando e vai entrando ruído também. Tá? Então, esse é um processo que vai degradando o próprio material. Tá? Então, você não tem como fugir do ruído no sistema analógico. Tá bom? Então, essa é a grande diferença. Não está, vai ter erro, mas eu consigo controlar esse erro, tanto na amostragem como na quantização, porque estou em condições de laboratório, eu estou em condições de estúdio. Né? Eu faço de tal forma, né, eu faço a amostragem, eu faço a quantização, mesmo com erro, eu faço de tal forma que esses erros estejam na faixa, né, de forma a não incomodar a audição. Né? Eu tenho um ambiente controlado para isso. E na reprodução eu consigo garantir a qualidade porque os meus bits estarão lá, né, bem robustos, né, à prova de ruído. Tá bom? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma imagem, né, de bit como imagem. Tá? Então, consigo converter uma imagem em bit. Como é que eu faço isso? Né? Eu pego um desenho, uma figura, uma câmera, onde divido a imagem em duas dimensões em quadradinhos, que chama de pixel, né? E codifico esse pixel. Tá vendo esse quadradinho que está aqui? Isso aqui é um desenho de um
Vamos lá. Um peixe, viu, gente? Tá? Pode não parecer, mas é um peixe, né? Então, esse olho do peixe, por exemplo, né, foi codificado, é um pixel só. Tá? Quantos bits eu usei para codificar esse pixel? Quantos? Quanto, quantos bits eu preciso para colocar, né, esse código aí? No caso, como só tem duas cores, ou é zero, né, ou é cor, basta um bit só, né? Tá? Então, nesse caso, eu estou usando um bit por pixel. Tá? O sistema atual, então, você tem vários sistemas, né? Não dá tempo de discutir todos eles, mas o sistema atual utiliza, né, 3 bytes para cada pixel. 3 bytes. Ou seja, 2 elevado a 24, né? 3 vezes 8 é 24. Então, 2 elevado a 24, isso dá um monte de valores diferentes, tá? Por que 3? Basicamente, você usa um byte para cada cor. Tá? Cor. Então, no caso, é vermelho, verde e... desculpe, vermelho, verde e azul. Bom, depende se é o sistema refletivo ou sistema de emissão. Tá? O RGB é um sistema de emissão, então usa o vermelho, verde e o azul. Tá? Um sistema de impressão que, por reflexão, usa o amarelo, cian e magenta. Tá? Então, são esses 3 cores, você usa um byte para cada cor, tá? Um byte para cada cor, e um byte significa 256 níveis diferentes para cada cor. Tá? E a combinação de 3 cores gera todas as cores. Dá um total de... Isso é uma coisa mais antiga, essa codificação. Dá um total de 16 milhões de cores diferentes. Tá? Então, é o limite da... Professor, Oi, pode perguntar. por que a gente tem que usar um byte inteiro para cada cor? Para poder criar essas cores diferentes, né? Que a gente consegue enxergar. São as cores que nós enxergamos, tá? Por exemplo, não está usando nenhuma cor do infravermelho, nem ultravioleta, que a gente não enxerga essas cores. Tá bom? Tem sentido usar outros bytes para outras cores? Por exemplo, tem sentido codificar em infravermelho ou ultravioleta? Não, porque a gente não enxerga, mas eu não entendi. É porque Oi, se o eu branco tiver e preto? pixels pequenos o suficiente. Tá. Então, o pixel, essa aqui é uma resolução, a gente chama de resolução é o número de pixels, né, por imagem, né? No caso aqui tem 320 por 200, né? Tá? Largura e altura, tá? Então, no fundo, você aumenta aqui, dá um zoom nesse ponto que está aqui, no preto, né? Tá? Você olha, é um negócio desse tipo, assim, você tem um monte de quadradinho, cada um com uma cor diferente, tá bom? Essa cor diferente é montada por essa combinação. O branco e o preto, na verdade, é uma saturação de todas as cores. Tá? O branco é uma combinação de todas as cores. Você põe no máximo de intensidade em todas as cores, né? Ou então ausência em todas as cores. Isso dá branco ou dá preto. Tá bom? Tudo bem? É isso mesmo, Maria Eduarda. Tá? Então, e aí você tem essas cores todas. Isso é um padrão antigo, que mesmo essa imagem aqui é bem antiga, né? Na época que a resolução ainda era baixa, 320 por 200. Né? Hoje em dia, isso dá quanto? Nem sei quanto que dá. Hoje uma câmera tem pelo menos 1 megapixel, né? Tá certo? O que é 1 megapixel? É 1 milhão de pixels, né? Não é isso? 1 milhão, né? Aqui dá 100, né? Desculpe, 1000 por 1000 dá 1 milhão, não é isso? Um quadrado de 1000 pixels por 1000, uma coluna de 1000 pixels e uma linha de 1000 pixels dá 1 milhão de pixels, né? Isso é muito pouco, aliás, né? Hoje em dia, as câmeras são de 10 megapixels, não é isso? 10 milhões de pixels. Então, essa é a quantidade de pixels. E até mais, professor. Ah, bom. Minha câmera, né, modesta, é nesse nível, né? Bom, tudo bem, mas vocês entenderam que essa é a quantidade de pixel, né, por imagem. Tá? E se cada pixel tem 3 bytes, tá? Então, uma foto com 1 megapixel, tá? Dá quantos bytes? 1 mega vezes 3 bytes dá 3 megabytes, certo? A gente chama isso de RAW, né? Porque é bruto, né? Claro que é muito byte, né? No fundo, você tem um algoritmo de compressão que faz com que tenha menos
bits. Tá? A gente vai discutir esses algoritmos de compressão também, tá? É só olhar aqui, como é que funciona a compressão, né? Principalmente uma compressão como o JPEG, né? Podem ver que a maior parte, quando você dá um zoom, e você tem vários pixels, né? Com cores muito parecidas, né? Um do lado do outro. Tá vendo aqui, ó? Uma área grande com cores não são iguais, mas são parecidas, né? Então, o sistema de compressão usa essas características, né? Que você armazena só a variação das cores do vizinho do outro. Isso faz com que você reduza a quantidade total de bits. Você não precisa codificar toda completamente o pixel. Você codifica um pixel e depois grava só as variações do vizinho para o outro. Tá bom? Esse é um truque que é usado. A gente vai ver isso depois. Tá? Então, finalizando, né? Isso aqui eu vou passar por cima, depois a gente vai ver. Então, bits podem ser números, codificar para representar caractere, qualquer caractere, desde que tenha uma tabela, né? Padronizada. Pode ser sinal, som, imagens, vídeos, e pode representar qualquer informações, qualquer informação com codificação adequada. Tá? Ou seja, eu posso pegar tudo que existe de dado no mundo, né, existente, capturado, eu consigo converter em bit. Bom, então, para finalizar, esse é o mundo que nós temos hoje, né? Tem a realidade, que é o mundo analógico. Você tem um processo que faz a digitalização, que converte os dados dessa realidade em bit, tá? São dispositivos sensores, né? Scanner, câmeras digitais, conversores AD, teclado e mouse, né? Ele converte movimento em bit, tá? Sensores digitais, assim por diante. Aí você tem associados a esses codificadores um processo de codificação, tabelas, né? Que converte de uma forma adequada. E uma vez convertido em bit, o bit é armazenado, né? É transmitido através de comunicação digital, gravado, né? E processado. São três coisas que podem acontecer com o bit. Né? E depois que você faz tudo isso, ele volta para o mundo real, né? Porque a gente não consegue ouvir bit, por exemplo, né? Aí você tem monitores e telas, impressoras, né? Vídeo, essas coisas todas que convertem bit em imagens, sons, em movimento, né? De volta para a realidade, volta para o mundo analógico. Então, esse é o mundo digital. Vale a pena fazer isso? Qual a vantagem de fazer isso? No fundo, tem duas vantagens. Tá? Primeiro, o bit é bem robusto. Né? Segundo, vantagem. Tá? Dá para fazer tudo isso por analógico, não dá? Dá para fazer armazenamento analógico, dá para fazer comunicação digital analógico. Aliás, a única forma de fazer essas coisas, no fundo, é analógico ainda hoje. A gente vai comentar isso na próxima aula. Tá? Mas o grande diferencial está aqui, processamento. Eu não consigo fazer um processamento analógico. Tá? Se você pensar em coisas físicas, né, qual a maneira física de você proteger um dado ou uma informação de uma forma bem robusta? Tá? E consigo fazer o armazenamento, inclusive fazer a comunicação de uma forma adequada. Tá? Se você pensar só em armazenamento, né, disquete, disco, CD, fita, flash, né, tudo isso são formas de armazenamento muito frágeis, se você comparar com o analógico. Compara com um livro, por exemplo. Né? Que HD você garante que tem um século de duração? Nenhum. Né? Mas um livro, você consegue garantir um século de duração. Né? Se você joga um livro, né, do quinto andar do apartamento, ele chega inteiro lá embaixo. Né? Você não perde dado nele. Experimenta fazer isso com o seu HD. Né? Então, esquentar, põe a 200 graus um livro, né? Um livro só queima depois que chega aquela temperatura, né, do papel queimando, tá? A 200 graus do HD já era, né? Tá? Então, o livro é extremamente robusto, né? E dura milhares de anos, né? Até. Tá? É robusto mesmo, para armazenamento de dados. Então, por que eu estou abandonando o analógico, né, e partindo para o digital? Não é que o armazenamento ou a comunicação no digital é melhor, né? É que no analógico eu não consigo fazer o processamento.
Ou seja, não consigo pegar os dados e converter em informação, e converter em conhecimento, né? Através de algoritmos. Quem consegue fazer isso são os computadores, através de software, né? Através de algoritmos e através de CPU, né? Processadores digitais. Tá? Essa é a grande diferença. Eu consigo criar valor, consigo criar benefícios, né? Com os dados e com a informação. Esse é o grande motivo pela qual nós convertemos tudo no digital e convertemos tudo, né, e desconvertemos para analógico depois. A questão de espaço também não prioriza o digital? Não, eu consigo fazer uma coisa, um armazenamento altamente denso, né, usando o analógico. Eu falei do caso do livro, né? O livro tem aquele tamanho de letra porque você tem que poder ler, né? Mas se o problema é espaço, eu posso fazer um armazenamento, por exemplo, é um microfilme, né? É um filme químico, né? Fotografias antigas, lembram? De uma forma analógica. Aquilo lá vocês não têm fotografia analógica mais, né? É tudo digital. Mas antigamente tinha uma coisa chamada filme, né? Tá? E aquele filme tinha uma capacidade, uma densidade de informação muito grande, né? Através do processo químico. Eu consigo ter uma alta densidade, desde que você não precise ler, né? Com o olho vivo, né? Tá? Então, você consegue ter uma alta densidade também. Transporte também beneficia digital, transporte no sentido de comunicação digital, né? Mas a comunicação até hoje é analógica, se você pensar bem, né? Toda vez que você faz uma comunicação por Wi-Fi ou uma rede, por exemplo, uma rede local, você não transmite bit diretamente, você não consegue jogar um bit, né? Você tem que converter o sinal em analógico, né? Em sinais, ondas senoidais, né? No ar, por exemplo, radiofrequência, você tem que transformar em onda analógica, tem que converter o bit e modular o bit em analógico. O bit não consegue ser transmitido do ar, né? Quando você faz a comunicação por fibra ótica, você precisa converter o sinal digital em luz, né? Em ondas, né? De fóton, ou seja, analógica, para ser transmitido. Ou seja, a comunicação é analógica, não tem como fugir disso. Então, só que você converte o bit para o analógico para você poder transmitir. Só que em vez de transmitir o som analógico, você está transmitindo informação digital. Tá bom? Então, essa é uma característica importante, tá? Tem uma coisa chamada modem, não sei se já ouviram falar, mas um TV a cabo, você tem um modem, né? Um modem de cabo, tá? Fibra ótica também, você tem um modem que é um conversor ótico digital, tá? Você sempre tem um modem significa modulador, demodulador. Modulador é um conversor analógico digital, tá bom? Tudo bem, gente? Extrapolei 8 minutos. Vocês têm outras aulas, né? Então, esqueci. Eu tenho sempre que lembrar de desligar a gravação. Bom, gente, a gente continua na próxima aula com mais calma. Tá bom? Ficou um pouquinho demorado e é porque fiz a revisão da aula passada, né? Ficou um pouquinho demorado e acabou faltando matéria, mas a gente continua na próxima aula, tá? E essa semana, não se esqueça, a gente vai ter exercício para fazer, tá? A gente vai publicar na quarta-feira, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado pela presença. Desculpe o som, se interromper o som de alguém, né? Então, um bom descanso e boa aula ainda, né? Tá bom? Boa segunda-feira. Até mais, gente. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tchau.